Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, seja bem-vindo ao nosso canal Vitor Adorador. Hoje, o tema polêmico está se referindo ao deputado bolsonarista Nicolas Ferreira, todos conhecem aí, né? Um grande parlamentar aí do PL, e se envolveu numa polêmica a um culto a ele citar uma grande igreja, que eu já vou falar qual é o nome dela, uma grande igreja evangélica, com sedes até fora do Brasil, né, a respeito de um culto que é oferecido aos LGBTs. E esse movimento, né, é o chamado movimento Cores. E ele cita, né, essa igreja, e já vou falar para você mais. Mas antes disso, meus irmãos, não se esqueçam de dar o seu like, compartilhe esse vídeo e o principal, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer, para que possamos cada vez mais trazer temas atuais, né, e trazendo para a nossa palavra, nosso devocional. Amém? Então vamos lá para o vídeo. Então, como eu estava dizendo no início, Nicolas Ferreira, ele num culto, na pregação, ele questionou essa igreja, né, por ela criar um movimento, um culto para as pessoas LGBTs, pessoas, né, homossexuais, um culto específico para eles. Abriram um culto, né, uma oportunidade para que tenha um culto direcionado para eles, né? E o nome do movimento é Movimento Cores. E ele cita até o seguinte: eu peguei um pedaço da fala que ele questionou que a igreja apelidou os homossexuais de coloridos, né? E ele expressou a preocupação dele, né, como servo de Deus, da questão da glamorização do pecado, né? Ele ainda cita, né, de onde veio isso, né? Quem criou isso, Movimento Cores. Citou o deputado Jean Willis. Aí você vê quem? Do PSOL, do Lula? Ele duvido. Realmente não foi nenhum desses. Foi a própria Igreja da Lagoinha, isso mesmo. Igreja da Lagoinha, que criou esse movimento com o intuito de trazer, né, os homossexuais para dentro da igreja, para o Evangelho de Cristo, né? E eu acompanhei um pouco da página deles. A intenção deles é que as pessoas venham, né, e lá eles ensinam a palavra do Senhor para que as pessoas abandonem a prática do pecado, como, né, o sexo entre sexo entre as pessoas do mesmo sexo, né, a relação sexual das pessoas do mesmo sexo. Isso é o que diz. Eu nunca assisti o culto, né, mas vou até procurar saber um pouco mais sobre isso aí, se realmente, né, eu creio a Igreja Lagoinha, né, até porque também o pastor André Valadão, ele é muito questionado aí nas redes sociais. Eu tenho ele no meu Instagram. Eu vejo muitas pessoas batendo firme, né, a questão, dizendo que ele é homofóbico e tudo. Assim, eu até assim acredito nisso, mas é um pouco perigoso realmente. A preocupação do Nicolas assim, não é de criticar a preocupação dele, porque é um pouco perigoso, porque a palavra do Senhor, ela tem várias referências para nós de relação ao nosso pecado. Vou trazer aqui logo para você, ó, Marcos 8:34. Diz assim, ó: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O que Jesus está falando aqui, irmão, que para que nós possamos viver, né, para que nós possamos aqui ter uma vida, né, de santidade, uma vida, ser salvo, na verdade, né, ter o nosso lugarzinho lá no céu, nós temos que perder a nossa vida. O que é perder a nossa vida? É morrer para nós mesmos, é morrer para as nossas vontades, para os nossos desejos da nossa carne, porque quando a gente decide seguir a Cristo, né, o apóstolo Paulo fala que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. E o Evangelho, ele é a transformação de vida. Se eu levanto a mão, aceitei Jesus, e eu continuo nas mesmas práticas, não quero abandonar isso porque isso me dá prazer,
meu irmão, a gente está andando à toa, a gente está caminhando à toa, e no final de tudo, que o grande intuito nosso é a salvação, a maior promessa para nós é a salvação. Chegar no grande dia, Jesus falar para nós: aparta de mim que eu não te conheço, porque a gente não abandonou as velhas práticas, a gente não morreu para nós mesmos. Então, o que Deus está falando aqui, que Jesus está falando aqui é isso. E quando a gente fala desse movimento, assim, eu acho também muito perigoso, irmão, porque o Evangelho, ele não pode ser adaptado à minha vontade. O que estão querendo dizer, o que estão querendo fazer hoje com o Evangelho é adaptar a palavra do Senhor à nossa vontade. Nós vemos, não estou falando que é o caso da Lagoinha, mas a gente vê muitas pessoas pregando o Evangelho diferente do que Jesus pregava, do que os apóstolos pregavam, do que os profetas pregavam, do que eles viveram. Porque a gente hoje vê muitas pessoas falando, tipo assim, não, para servir a Cristo não precisa passar, não precisa sofrer, não precisa abandonar isso. Eu posso servir a Cristo e fazer a minha vontade. Meu irmão, não existe isso. Quando nós decidimos viver o Evangelho, nós morremos. O Evangelho é morte. Que isso? Eu ouvi o pastor André Fernandes falando isso num podcast. E é verdade, porque morte? Porque a gente morre para nós mesmos. Nós morremos para nossas vontades. Não há como a gente seguir a Cristo sem abandonar as nossas práticas, sem abandonar as nossas vontades, o desejo da nossa carne. Porque esse pecado, o homossexualismo, é um desejo nosso, o desejo da nossa carne. A carne pede isso. Mas Jesus é um evangelho de transformação. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu estou falando disso, mas tem vários cultos. Meu irmão, não pode. Eu vi uma igreja, uma vez, a reportagem aqui no Rio de Janeiro. A igreja dos gays. Pastor homossexual, e ele prega a palavra do Senhor. Meu irmão, será que eles estão lendo, será que eles leem isso aqui? Será que eles realmente têm algumas coisas que eles não leem na Bíblia? Porque a Bíblia condena, não me lembro agora se em Romanos, eu sei que o apóstolo Paulo escreve que Deus abomina o pecado. O homossexualismo é pecado. Ele abomina a cobiça, a lascívia, homem efeminado. Meu irmão, não existe. O Deus fez o homem e a mulher, não existe isso. Agora, muitos falam assim, mas não, eles criaram esse movimento aí porque Deus ama o pecador. Deus ama o pecador e não o pecado. Não existe esse versículo na Bíblia. Não existe. Muitas pessoas falam, mas Deus ama o pecador. Não existe isso na Bíblia. Deus ama o pecador e não o pecado. Não existe. Isso aí é uma interpretação teológica de alguém que trouxe isso para nós. Não existe. Você pode procurar na Bíblia que não existe. Não existe. Até porque Deus abomina o pecado. E ele vai falar também, Jesus vai falar que aquele que ama o pecado é filho do diabo, porque o diabo é o pai do pecado. Então, assim, não tem como. Se você não abandona o pecado, você é filho dele. Você está fazendo a vontade dele. Então, assim, não existe, não tem como andar o pecado junto com Deus. Não tem como andar pecado junto com Deus. O Evangelho é o Evangelho de transformação, irmão. Você pode, sim, a igreja ela tem que abraçar todo mundo. Abraçar o homossexual, abraçar o assassino, abraçar todos aqueles que se arrependem do seu pecado e abandonam as velhas práticas. Eu tenho uma referência aqui, ó, João 8:7, olha só, olha o que diz a palavra do Senhor. João 8:7. Porque o pessoal fala assim, Deus ama o pecador, né? E não é um pecado, mas ele ama o pecador que se arrepende. Agora, aquele pecador que continua na prática do pecado, esquece isso, meu irmão. Você não tem lugar no céu, não. Tá? Eu vou falar reto. Mas Deus me ama. Meu irmão, se você continua na prática do pecado, esquece. Deus é justo. Então você está vivendo numa mentira. Olha só o que diz. Olha o que Jesus falou para Maria Madalena prostituta quando ela ia ser apedrejada. Olha só, 8:7. Pode dizer assim, ó. E como insistirem perguntando-lhe, endireitou-se e lhe disse: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí você conhece a palavra, ninguém tirou a pedra. Aí Jesus fala assim para Maria Madalena: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse assim para ela: nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. Jesus, toda vez que ele curava alguém de uma enfermidade, ele falava a mesma coisa: vai, a tua fé te salvou.
vai e não peques mais. Agora, se você quer continuar no pecado, meu irmão, como é que você está falando que Jesus te ama? Não tem como. Então, a preocupação do Nicolas é verdadeira, porque sabe por quê? Muitas pessoas podem estar indo nesse movimento aí, achando que já estão salvos, e chegar naquele grande dia, as pessoas que se não estiverem pregando o arrependimento, a transformação de vida, essas pessoas, esses pastores, essas igrejas que pregam isso, elas vão dar conta dessas vidas, dessas almas, vai estar na mão de vocês, irmão. Então, cuidado com o que você anda pregando na sua igreja, cuidado com o que você anda falando para o pecador. Você tem que amar, você tem que amar, você tem que abraçar, você tem que abraçar. Ele quer ajuda? Vamos ajudar. Mas ajudar ele a permanecer na prática do pecado, isso é errado. Você vai dar conta dessas vidas. Então, assim, nós somos sal da terra. Olha o que diz de Mateus 5:13, ó. Olha só, você que quer adaptar aí a igreja, ó, aqui, ó o que diz, ó. Mateus 5:13. Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, meu irmão, olha o que Deus está falando aqui. Pelo amor de Deus, nós somos sal. Não existe a gente se adaptar ao mundo. Não tem como a gente se adaptar ao mundo. A igreja, ela não veio para ser influenciada. Cristo não veio para ser influenciado. Cristo, ele veio para influenciar. Onde Cristo passou, ele influenciou. Onde Cristo passou, teve transformação de vida. Todos aqueles que tiveram encontro com Deus, que aceitaram as suas lições, que aceitaram o teu amor, que aceitaram a palavra dele, tiveram a sua vida transformada. Não existe como ter um encontro com Deus, não existe ter um encontro com Jesus e continuar na prática do pecado. Lembra de Paulo? Paulo era assassino. Paulo teve um encontro com Jesus Cristo e a vida dele nunca mais foi a mesma. Se tornou um dos grandes apóstolos da Bíblia. Deixa eu te falar, não tem como adaptar a Bíblia ao mundo. Isso aqui não tem como mudar, como falar aí. Que a Bíblia tem que ser reescrita. Não existe isso. A palavra de Deus, ela veio para influenciar e não para ser influenciada. Você é sal da terra. Você veio para salgar. Você veio para mudar. Você não pode ser um sal insípido, como fala aqui, que não serve mais para nada. Porque se a igreja começar a se adaptar ao pecado, começar a se adaptar ao mundo, de nada mais serve. A palavra de Deus, ela é reta, ela é uma só. Para ter transformação, para ter a sua salvação, existe transformação. Se não existe transformação, não existe salvação. Amém? Irmão, desculpa minhas palavras fortes, mas eu tive que falar desse tema que é muito sério. É muito sério. Eu quero ser salvo, eu quero minha família ser salva, eu quero meus amigos ser salvos, eu quero que você seja salvo. Não se deixe se influenciar. A palavra de Deus é uma só, ela não muda. Amém? Não se esqueça de eu no final aí, você que não se inscreveu ainda, que você que não deu seu like, vá lá, me ajude a divulgar a palavra do Senhor. E aqui eu fico com essa oportunidade e Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado, irmão. Até o próximo vídeo.